Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla, novamente para a segunda parte agora do Natas, né, com os níveis de 6 a 10, tá? A gente vai estar explorando mais algumas vulnerabilidades, vai estar falando mais aqui sobre alguns detalhes que envolvem tanto uma trilha que a gente está fazendo, que é exatamente a trilha de conhecimento dos servidores web e tudo mais, e a gente, para trazer um teor mais prático, a gente resolveu começar essa segunda trilha, essa segunda playlist focada exatamente nas vulnerabilidades, nos exercícios aqui da plataforma do Natas, do site Over the Wire, tá? Eu vou começar a tentar fazer esse vídeo bem objetivo, mas também não deixar de ter todos os pontos importantes de serem explicados, até porque a gente precisa casar muito bem. E aí, se você está chegando de primeira aqui nesse vídeo, dá uma olhada nas playlists, tem muito conteúdo que eu já fiz, muito conteúdo que já está solto aí, então muita coisa a gente já está subentendendo que você já sabe. Se você também está vindo agora, aproveita e dá uma curtida no canal, segue, compartilha com a galera. A ideia é que saia conteúdo toda semana aqui sobre hacking, sobre alguma coisa, vulnerabilidade, CTFs, enfim, tá bom? E não deixa também de participar da nossa comunidade da Alquimia, live toda quarta-feira, e temos um canal excelente aí no Discord, beleza? Bom, vamos lá, vamos seguir o barco. No vídeo passado a gente parou no nível 5, conseguindo a chave do nível 6, né? Então o nível 6 a gente não fez, que é exatamente esse aqui. Eu vou estar abrindo aqui, inclusive copiando pra dentro aqui do meu... Eu não sei se eu acho melhor fazer fora ou dentro, mas vou fazer aqui dentro porque já o Zap já meio que já pega, né? Então o Zap, vou inclusive também montar uma trilhazinha do Zap, não fique tranquilo se vocês não estão entendendo muito bem o funcionamento do Zap. Tá, então cheguei aqui, como de praxe, é interessante a gente dar uma olhada aqui, se não tem nenhum código, nenhum input. Basicamente esse exercício, ele só tem um input dizendo, digite um segredo. Eu, particularmente, não sei esse segredo, né? Então vou digitar alguma coisa aqui para ver como é a resposta disso, né? Ele falou que eu tenho um segredo errado, tá? Bom, aqui, se você não tivesse essa opção, se fosse posso dizer até que um pentest real, ou não tivesse essa diquinha aqui, que é ver o source code, aqui só teria duas coisas. Você poderia tentar fazer um brute force de letras aqui nesse input, mas seria algo bem demorado, tá? Aqui, dependendo do tamanho aqui, você ficaria horas tentando descobrir esse segredo, tá? E a outra maneira seria você tentar fazer meio que um fuzzing de diretórios para ver se encontra alguma coisa fora do comum, tá? Mas, como eu falei, a gente tem uma dica que a ideia não é essa, a ideia é vocês entenderem que tem algo escondido e como revelar esse algo escondido dentro do código, tá? Então, ó, vou clicar aqui em Source Code. Aqui a gente já vai começar a ver um pouco de PHP. Olha a importância de ter visto PHP lá atrás, né? Para exatamente você entender o que está funcionando. Então aqui, ó, eu faço um include. O que é um include? É eu incorporar algo dentro do meu código. Como a gente fazia lá no Red, a gente fez lá no Red, lá criando, primeira vez que a gente criou um site, a gente incorporou, mesma coisa. E aqui ele faz um if, verificando se na variável global cifrão post. Para quem não sabe, pessoal, toda vez que eu posso até voltar aqui, vou duplicar isso aqui melhor, duplicar tab, vou voltar aqui para tirar esse source code, pronto. No momento que eu digito qualquer coisa aqui e clico nesse botão, de acordo com que o botão está configurado, tá? Ele pode enviar esses dados, né? Isso tradicionalmente pode enviar esses dados de duas formas. Ou você manda via post, onde os dados eles vão estar meio que escondidos, tá? No meio da requisição HTTP. Ou você pode mandar via GET, né? Quando você manda via GET, os dados que você passa, eles meio que ficam aqui na URL. Eles são concatenados, né, juntos, unificados com o URL. Então, na hora que você manda aqui, que não aparece nada aqui, então a gente já subentende que é um dado via push. E aí o servidor, para ler essas variáveis, existe uma variável global dentro do PHP, que é exatamente o cifrão underline post, do mesmo que existe uma variável global chamada cifrão underline get. Ele é basicamente um array, tá? E esse array é como se fosse um conjunto de objetos, né? Uma caixa de objetos, e dentro dessa caixa tem todas as variáveis que eu possa ter mandado aqui. Lembra lá do nome, do usuário, senha que eu mandava? Aquilo tudo, as duas informações, elas estavam salvas dentro de uma variável global. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está verificando se dentro da variável global existe um valor chamado submit. Porque se existir, o dado foi submitado, ou seja, existiu uma clicada no botão, né? É basicamente uma verificação. Então, se o secret, ou seja, se o conteúdo que está dentro de secret, que é uma variável, casar
com o dado que eu passei dentro do campo input lá, que passou a ser uma variável global, e eu estou acessando essa variável global, esse array, essa informação que foi passada através desse colchete, essa aspas, essa string, se for igual, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, ó, acesso granted, the password for NATAS 7 is censored. Só que aqui ele vai aparecer o quê? Vai aparecer a hash, a senha do próximo usuário. Caso contrário, ele vai dar wrong secret, então, ou seja, senha incorreta, que foi o que aconteceu pra mim. Só que aí vocês podem começar a perceber, tá, beleza, mas lembra lá que tinha uma falha, que você conseguia visualizar o conteúdo do diretório, e aí quando eu botava lá a imagem, aparecia o diretório listen, aquela falha bonitinha, será que ela existe aí também? Não sei, vamos tentar ser curioso, né? Como eu falei, pessoal, esse coisinha bonitinha aqui, ele só existe, ele só está sendo mostrado aqui para mim porque o autor do CTF, o autor desse projeto, quis que você entendesse um pouco do código. Mas naturalmente essa informação ela não está sendo mostrada, até porque ela é tratada, ela é processada no servidor. E teoricamente, você é um usuário, você não tem acesso ao servidor para garantir exatamente, até porque se tivesse aqui esse código, você poderia interpretar e fazer o que você quisesse, né? Então, tomem ciência disso. Isso aqui só está aqui porque de fato ele é uma espécie de dica para te orientar, beleza? Então, ó, vou aqui includes, vamos colocar aqui do /includes para ver o que acontece. Ó, olha como é que a gente tá, né? A gente percebeu, lembra que eu falava que quando o servidor ele está corretamente configurado, ele me dá um forbidden. O que é um forbidden? Um forbidden quer dizer que o diretório, ou o arquivo, ou a pasta, ou a página que eu estou tentando acessar, ela está proibida, né? E o status code disso aqui, né, para relembrar um pouco também sobre a questão dos status code, ó, o status code dessa requisição ela é 403, tá? Mas o que esse status code está me dizendo? Ele está dizendo que apenas o conteúdo de includes, ou seja, o que estaria dentro do includes, eu não consigo visualizar. Está bloqueado, mas isso não quer dizer que eu não possa tentar acessar os arquivos, se eu souber, né, o caminho completo, ou seja, o path completo, que na minha diquinha eu tenho. Então eu posso tentar fazer isso aqui, ó, copiar tudo, colocar aqui, dar enter. Olha o status code como mudou, ele deu 200 é ok, o servidor me deu ok, aí você diz, tá, Ocla, mas não tem nada aqui. Calma, vamos tentar ver um control, vamos tentar ver o source code, aqui, o meu secret. Então esse secret aqui é uma variável PHP que está sendo incorporada aqui, ó, e ele checa exatamente com o que eu passei. Se isso aqui da variável bater com o que eu passei, ele vai me dar o acesso ao NATAS 7, tá? Agora vem uma pergunta que não quer calar, tá? E se eu não tivesse, se fosse na vida real, né? Se fosse na vida real e eu não soubesse como acessar isso aqui, né? Sem ter muitas questões. Bom, se eu tivesse aquela dica e fosse um CTF real, eu poderia fazer um processo que a gente chama de fuzzing. O que é um fuzzing? É eu pegar uma word list que já foi criada previamente com várias pastas, várias possíveis pastas que eu possa estar encontrando, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui o Zap de novo. Como vocês sabem, o Zap ele é uma ferramenta em que permite eu salvar todos esses requests que estão passando e que estão sendo enviados para o servidor. Eu posso tanto interceptar, como eu posso modificar, enfim, não vou entrar muito, mas o que eu vou fazer aqui também não é uma coisa de outro mundo que vá complicar muito, mas eu quero que você só entenda o seguinte, aqui na parte de baixo, eu tenho todos os requests que foram feitos, ó. Não é nem aqui, perdão, é aqui em History. Tá? E aqui, ó, eu posso perceber, ó, que NATAS 5, NATAS 6, NATAS 6, tá vendo? O post que eu passei os dados, ó, estão aqui. Eu posso muito bem pegar esse cara aqui, tá? Inclusive ele aparece aqui também, ó. Toda site que a gente vai montando, ele vai montando uma estrutura aqui, ó, de tudo que eu fiz, ó, né? De tudo que eu acessei, ó, o NATAS 6, ó, eu fiz um get pra página principal. E esse request aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso reprocessar ele, reaproveitar tudo isso aqui que está aparecendo, todo esse cabeçalho, eu posso reaproveitar esse cabeçalho para me reenviar novas requisições. E como é que eu faço isso? Eu venho no botão direito, tá? E eu posso clicar aqui em Open Resend with Request Editor, ou seja, eu posso repetir com o editor de request, o editor de solicitação, né? Então eu poderia vir aqui, ó, e dizer, pô, vamos ver aqui se existe a pasta arquivos, mandaria, pronto. Aí ele deu, ó, deu um 404, a pasta arquivos não existe. Ah, eu quero verificar se existe a pasta CSS. Existe a pasta CSS? Também não existe. Ah, existe a pasta JS? Também não existe. Então, vocês podem perceber que eu posso ir de forma manual,
né, testando aquela coisa e tudo mais. Só que manual, como já pensou, eu preciso fazer, sei lá, 1000 tentativas com 1000 pastas diferentes. Eu vou estar fazendo manualmente? Não, né? Ou eu vou criar um script, ou eu vou utilizar ferramentas automatizadas como o Zap, né? E aí como é que eu faço para fazer essa metralhada, né, digamos assim, essa quantidade de solicitações automáticas? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou clicar em Attack, depois eu vou clicar em Fuzz, né, de fuzzing. Onde é que eu quero inserir as tentativas? Eu não estava fazendo aqui, que era exatamente onde fazia a solicitação, né? Barra alguma coisa lá na URL. Então eu vou clicar bem aqui. Vou adicionar e vou procurar uma word list. Inclusive já está salvo aqui dentro do meu Zap. Mas se você quiser, você pode simplesmente procurar aqui. Vou aplicar aqui em File Fuzzings e escolher a Big. A Big é uma word list que faz parte, se eu não me engano, do Fuffy ou é do G-Search, alguma dessas aí. São programas também que fazem, pessoal. São comandos Linux que fazem exatamente essa mesma coisa que a gente vai fazendo aqui. Só que eu gosto de mostrar o guizinho aqui, porque, sabe, depois a gente bate um papo sobre esse ponto. Mas a ideia é que isso aqui vocês podem estar fazendo através de linha de comando também. Vou adicionar. Ó, vou dar um OK. E aí vocês percebem que essa word list que eu selecionei, que essa word list ela tem uma grande quantidade de pastas, elas vão ser adicionadas, né, concatenadas aqui nesse local. Deixa eu só corrigir uma falhazinha aqui, porque eu acho que... Deixa eu dar mais um espacinho aqui, vou salvar. Ixi, ficou um negocinho aqui agora, peraí. Apagar aqui, salvar, venho aqui, ó, adicionar de novo. É só pra repetir, pra vocês aprenderem, né? Ó, vou clicar em Big. Vou dar um OK, agora ficou rosinha. É porque eu tô achando que tá encostado, mas não vai dar não. Acho que vai dar não, tá bom? Então, ó, ficou rosinha, ele tá indicando que é exatamente essa word list que vai entrar aqui. Ou seja, todas as palavras que eu tenho aqui, e sei lá, são 500, 1000, ele vai encaixar uma por uma. E o Zap, ele vai me dar o status code. Porque quando o status code der proibido, ou forbidden, é porque existe alguma coisa escondida, né? Mas quando der 404, o servidor vai me dizer que não existe. Então se não existe, OK. Então vamos dar um start fuzz aqui, tá? Só pra você entender. Ó, ele vai começar a metralhar. Demora um pouquinho, tá? Mas tá vendo, ó? Tá dando aqui, ó, vários not found. Então se eu clicar em um aqui, ó, o que ele tentou? H, asterisk, Bia, Boxen. Tá vendo que ele vai tentando várias coisas, e tá surgindo mais aqui pra mim, ó. Ó, já apareceu um CGI-bin, já apareceu pra mim um CTF-pass, já apareceu aqui pra mim um HT-access. São arquivos que estão dando status code forbidden. Mas até agora a gente não achou o includes, né? Opa, achamos o includes, certo? Então o includes aqui ele tá com 301, que é movido permanentemente. Isso quer dizer que ele vai direcionar, porque a gente só achou daqui pra cá. Aí ele, como é uma pasta, geralmente uma pasta ela tem uma barrinha no final. Então ele vai direcionar pra pasta, e aí quando ele direcionar, a gente vai achar. E aí vamos supor, né, que a gente achou o includes. E aqui está ele, ó. Tá vendo o includes aqui, a pasta includes, ó. Ele fez um get aqui. E aí vamos supor que a gente achou a pasta, e essa pasta, agora a gente precisa enumerar o que tem dentro. Certo? A gente faria como? Mesma coisa, eu vou dar uma pausada aqui, botão direito, Attack, Fuzz. Aqui no final, onde exatamente eu quero fazer novas tentativas, eu vou adicionar. Só que aqui antes de fazer isso, pessoal, tem uma técnica que eu gosto de fazer aqui, que é, ó, eu vou botar dir.extensão. Por quê? Porque quando eu estou buscando arquivos, geralmente os arquivos eles têm uma extensão. O que é a extensão? É aquele ponto alguma coisa. Ponto .html, ponto .css, ponto .inc, como é o caso lá. Então eu posso simplesmente fazer digamos assim, esse helper aqui, para exatamente na hora de selecionar ficar mais claro, tá? Então eu vou, ó, selecionar só o dir, que seria os de diretório, né? O nome em si. Vou selecionar a mesma word list. Big. Dá um OK. E agora da parte de extensão, eu vou colocar as extensões que eu quero testar. Né? Para não demorar muito, pessoal, eu vou colocar só aqui HTML. Ponto. Geralmente, como o servidor é PHP, geralmente eu colocaria PHP, né? E ponto .inc. Aí poderia botar ponto .inc, poderia botar ponto .txt, que vai que alguém escreveu um TXT lá dentro, né? Ou um ponto .SQL, vai que alguém salvou um backup de SQL lá dentro. Ou um ponto .back, vai que é um backup de alguma coisa que não necessariamente é SQL. A gente pode utilizar todas essas extensões. Só que para não demorar muito, eu vou colocar só HTML e ponto .inc, só para vocês perceberem como é que vai funcionar. Dá um OK. Ó, ficou essa word list que tem nos diretórios nesse canto, e ele vai sempre tentar uma dessa aqui com duas tentativas dessa. Então, vamos supor que eu tenha a palavra, sei lá, carro. Aí ele vai tentar carro, logo em seguida ele vai tentar carro.html, carro.inc. Aí depois ele passa para outro, pêssego, depois pêssego.html, e assim ele vai fazendo todas essas combinações possíveis de tentativas aqui exatamente nesse local. Vou começar. Novamente ele me deu vários forbidens. Esses aqui são bem comuns, tá, pessoal? Não necessariamente, às vezes o próprio servidor já por padrão, ele já barra esses caras aqui, mas nem sempre vai ter uma informação útil neles, não. E aí, pessoal, dessa forma, você descobriria
sem ter essa hint aqui, tá? Eu não sei nem se ele vai conseguir achar, pode ser que ele nem ache, ele teria que usar uma outra word list, mas secret é uma palavra bem comum, então é bem capaz dele achar, sim. Vamos tentar aqui, vamos continuar, vamos ver aqui se ele vai achar. Certo, aqui é o original, ó. Como eu falei, quanto mais combinações você fazer, mais vai demorar, né? Porque ele pega, vamos supor que você pega uma word list que tem 1000 tentativas, se eu combinar ela com uma outra word list que tiver 2 entradas, vai virar 3000 entradas, né? Porque a entrada original e as 2 variações que você acabou de colocar. Então vai demorar, se demora pra terminar, sei lá, 1 minuto, vai virar 3 minutos. Então isso tende a ficar muito grande. É por isso que você tem que ser sempre muito assertivo nas word lists que você vai usar, né? Então se você vai, por exemplo, enumerar PHP, não vale a pena você colocar extensões de ASP, por exemplo, ASP-X, porque é outro servidor web, entendeu? Então tem que focar naquilo que você quer rastrear, né? 53%. Tá em M, né? M. Ó, o tanto de palavra com M. Agora N. É secret, né? Ai, ó. P. Algumas tem mais que outras, né? Algumas palavras tem mais que outras. Aí, pessoal, só pra falar, existe uma... Pra quem perguntar, existe uma word list. Na verdade é um git, né? Que é a seclist. Desse Daniel Misserle aqui. Que é uma das mais conhecidas, é uma das maiores que tem. Que ele acumula um monte de word list, entendeu? Então você pode entrar aqui na parte de Discover, a parte aqui de DNS, Web Content, que é o que a gente está enumerando. Ó, eu quero enumerar CMS, né, que é o WordPress. Aí eu venho aqui, pode ser que tenha uma só de WordPress aqui, ó. Só para enumerar o WordPress. Tá vendo? Então, vocês vão ter word lists para cada coisa, de acordo com a sua necessidade, tá? Tá aqui, ó, ele achou o secret. Vem aqui. Então, ó, olha aqui o conteúdo, ó. Então, se você não tivesse aquela dica, era dessa forma que você faria, tá? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse processo, a gente vai repetir mais esse processo, mas só pra vocês entenderem como é que funcionaria isso aqui, tá? Então, vou dar uma pausa aqui, vamos voltar. A gente já viu isso, a gente já, inclusive, vou até pegar lá do secret, aqui é o resultado dele. Vamos copiar. Vamos colar. E aí, ó, a senha pro próximo nível é exatamente essa aqui. Nata 7. E aqui está. Beleza? Vamos aqui então trocar na URL. Vou botar Nata 7. Nata 7. A senha. Opa. Vamos colocar sim. E aqui, pessoal, outra questão. Vou dar um Ctrl U. Aqui tem uma hint, né? Essa hint é como se fosse uma dica. Ele fala que a senha para o web user Natazoso está salva dentro de um diretório lá no servidor. Tá? E por que isso é coincidentemente algo estranho, né? O que ele está dizendo aqui? Talvez o que a gente precisa acessar esteja dentro do servidor. E a gente vai ter que aproveitar, né, uma falha que tenha no servidor, né? E existem algumas falhas, né? Aqui, só eu clicando aqui eu já consigo identificar essa falha, que ela é exatamente aqui, ó, no processo de incorporação. Vou tentar até dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vou conseguir, tá? Mas ele é um processo de enumeração aqui da URL. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou copiar. Deixa eu botar aqui num bloquinho de notas. Pronto. Aqui estava a URL, certo? Então o que acontece? Eu gosto até de explicar muito isso aqui, porque às vezes parece besteira, mas não é, e as pessoas não sabem exatamente o que é cada coisa. Então aqui, primeira coisa, eu tenho o protocolo. O protocolo que eu estou usando é um protocolo HTTP, tá? Ele é responsável exatamente por fazer o transporte das páginas. Aqui é um subdomínio. Existe um subdomínio Natas, de um outro subdomínio, Nata 7 na verdade, um outro subdomínio aqui, esse é um outro subdomínio, ou seja, e aqui sim é o domínio raiz, é o domínio principal. Então você geralmente compra isso aqui, esse over the wire, você compra na região que você quer, no órgão que você quer. Se você for comprar aqui no Brasil, é no registro.br, tá? Se você for comprar domínio internacional, como é o caso desse aí, vocês vão ter que comprar em outros locais que tem a possibilidade de comprar isso, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, quando a gente vai falar de DNS. Mas a ideia é que você entenda que isso aqui é um domínio, tá? Isso aqui para a esquerda dele sempre vai ser subdomínios. E cada subdomínio, que vocês podem ver, eu tô só mudando aqui de 7 para 8, eu estou alterando os subdomínios, tá? Que vão para projetos, ou seja, páginas diferentes, tá? Qual é o intuito de você ter vários subdomínios? É você separar
separar aplicações distintas, tá? Diferente de páginas, que aqui você também tem uma página. Então eu posso ter um site, ele pode ter uma página, 2, 3, 4, 5, não importa. Mas aqui é uma página, só que ele corresponde a um projeto num todo. Tá? Então a gente só troca aqui mais quando a gente quer trocar um projeto. Eu quero fazer um projeto novo. Aí eu posso criar um subdomínio específico para aquele projeto, onde vai ter outras páginas que eu posso dentro da aplicação, inclusive outra linguagem, outra coisa, enfim, tá? E aqui, pessoal, dentro da minha página, eu tenho aqui um parâmetro, né? Ou você, quando tiver essa interrogação e uma coisa em seguida, é um parâmetro que eu vou estar passando para o meu servidor web, tá? E aqui, logo em seguida, depois do igual, é o valor que eu estou passando, né? Só que existe uma falha chamada de LFI, certo? Que é Local File Include, ou Inclusion, ou Include, acho que é Local File Include. O que é o LFI? É você aproveitar, porque no fim, pessoal, isso aqui, esse page igual, ele tá pegando algo do... porque é uma parte de programação, mas você tá... lembra lá do incorporar? Eu incorporava um arquivo? É mais ou menos isso aí, só que ele deixou de uma forma dinâmica. Ele tá incorporando um arquivo lá dentro do servidor chamado home. Só que isso, ao mesmo tempo, se você não tratar isso, pode gerar uma falha exatamente de LFI. Ou seja, qual é o perigo disso aqui? Eu posso ler qualquer não, porque é uma palavra muito forte, mas ler diversos arquivos do servidor que você nem teria permissão. Então uma maneira muito fácil de você ler e testar um LFI é você tentar aqui, ó, /etc, /pswd. Por que o PSWD é tão comum? Porque como a maioria dos servidores web é um servidor Linux, esse arquivo ele é acessível por qualquer usuário. Então, independente se tem um usuário na minha máquina, porque cada serviço, pessoal, por exemplo, o Apache, ele roda em cima de um usuário, tá? Então, se eu tenho qualquer usuário cadastrado no meu servidor, e ele é um usuário cadastrado, ele vai ter acesso à leitura desse arquivo aqui, tá? Então, eu vou dar olha o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, vou voltar lá no meu... e vou tirar o home e vou tentar ler. Pronto, ó. Olha o que acontece, ele trouxe o conteúdo desse arquivo para minha tela. Então eu consigo ler aqui facilmente, ó, que existe um usuário root, que existe dentro da minha aplicação também aqui, ó, um usuário Natas 15, Natas 17, ou seja, vão ter vários usuários, cada um com a sua característica, beleza? E o que eu quero fazer no final das contas? Eu quero obter a senha para o próximo nível. A senha do próximo nível, ela está conforme a hint foi mostrada aqui. Ela está numa localização, que é em etc, Natas Web Pass, Natas 8. Então eu vou copiar esse endereço. Lembrando, pessoal, que em alguns locais, quando você vai acessar um LFI, o LFI ele não tá tão evidente assim, tá? Ele pode precisar eu passar alguns caracteres de encode, ou eu preciso voltar pastas aqui para poder acessar. Vai depender muito de como está configurado o servidor. Mas ao encontrar isso aqui, faça. Inclusive você pode vir aqui, ó, Hacktricks LFI. Você vai ter uma página aqui, ó, falando exatamente todos os passos, o que você pode fazer, o que não pode. Então, ó, olha aqui um comando wfuzz para você poder fazer tentativas aqui também. Mesma coisa que eu poderia fazer com o Zap. Ó, aqui, ó, como voltar pastas para ver se você consegue movimentar entre os diretórios do servidor. Então, pessoal, vai ter, ó, usar o new byte para finalizar a leitura e ignorar tudo à direita. Então, pessoal, vão ter várias características, várias coisas que vocês podem tentar até vocês ignorarem, né? Ignorarem, na verdade, vocês concluírem que não tem um LFI naquele local, tá bom? Então, continuando aqui. Então, eu vou colocar agora o caminho da senha que eu tenho e eu vou obter, né? Eu vou ler esse arquivo, tá? Lembrando que eu não posso ler qualquer arquivo. Vamos tentar ler o do 9 aqui também. Você pode chegar e dizer, vamos ler o arquivo do 9, a gente já passa pro 9. Olha o que vai acontecer, ó. Eu não tenho permissão. Então o usuário que eu estou, o usuário que está rodando aquela aplicação, ela tem que ter permissão de ler aquele arquivo. Se ela não tiver, se tiver alguma configuração do servidor impedindo ele de ler, você não vai conseguir ler, obviamente. Não é tão fraco assim, né, a restrição, né? Mas acontece muito, né, de toda a aplicação às vezes está rodando com um usuário que tem muitos privilégios. Aí, pessoal, aí realmente não tem pra onde correr, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui na senha. Vamos aqui para Natas 8. Tá? E aí, Natas 8 eu vou alterar aqui a URL. 8 ponto. Natas 8, a senha. Acho que é por causa do endereço aqui, vai. Natas 8, a senha. Viu? Vai. Acho que eu copiei com um espaço. Pronto. Beleza? Novamente o input secret, né? Vou dar um Ctrl U. Não temos hint dessa vez. Que pena. Né? Mas temos a possibilidade de ver o source code, ou seja, ver o código PHP que está lá no servidor, o exemplo do código PHP. Então vamos abrir ele aqui. E aqui o PHP ele faz o seguinte, ele me diz que eu tenho uma variável,
que está guardando um encoded secret, ou seja, o segredo que ele pede está encodado. O que é esse termo encodado? É como se tivesse ilegível. Eu passei por várias alterações, esse código, até ele se tornar ilegível, totalmente diferente da versão original. Só que aqui ele tem a função que foi usada para encodar. Então, se você ler, é como se fosse uma receita de bolo, né? Se você pega a farinha, o ovo e o leite e você mexe, você, teoricamente, se você pegar essa mesma ordem, você conseguiria fazer uma reversão. Não daria para desfazer o bolo, né? Mas eu falo no sentido de você seguir essa sequência, se você reverter ela, você conseguiria desfazer aquilo que você fez. E aí que eu tenho 3 funções que elas estão sendo usadas para encodar, né? Encodar o meu secret, que é o que eu quero descobrir. Primeiro que ele usou, ele encodou em Base 64, tá? Base 64 é uma maneira de você criar uma cifra, aí a gente vai entrar em outros assuntos, mas entenda que Base 64 é uma maneira de encodar e transformar aquela string original numa string totalmente diferente. Ele logo em seguida, ele reverteu, ou seja, ele inverteu a string, espelhou, né? E por fim, ele converteu de hexa, em hexadecimal, né? Que é um valor matemático, uma representação matemática que a gente pode dos números, e aí você pode converter qualquer coisa para hexa, né? Já que cada caractere existe uma numeração decimal, que pode ser convertida para hexadecimal, enfim, e vai gerar uma outra coisa totalmente aleatória. Então, existe uma ferramenta, pessoal, que é o CyberChef. Isso aqui, pessoal, quando eu descobri a primeira vez, pô, isso aqui foi totalmente... Sabe quando você descobre ouro? Bom, essa ferramenta ela é muito boa, né? Porque, como o próprio nome já diz, né, CyberChef, ele é meio que uma ferramenta que você pode juntar coisas e desfazer coisas. Então, como a gente está querendo fazer agora, né? A gente quer pegar um valor, transformar em outro, ou pode reverter. Então é isso, a gente pode fazer essas loucuras aqui. Então eu vou pegar o valor original e vou colocar desse lado direito aqui, ó, no input, tá? Ele já meio que interpretou algumas coisas aqui, então vamos com calma. E aqui do lado esquerdo, o que eu vou fazer? Se ele converteu da direita para a esquerda, para desfazer, eu preciso desfazer da esquerda para a direita. Entenderam? Ele segue sempre o que está entre parênteses aqui. Ele vai evidenciar, fazer primeiro esse, depois vai fazer primeiro esse, depois vai fazer primeiro esse. Igual a matemática, tudo que está em parênteses é feito primeiro. Só que aí o processo contrário, como a gente quer desfazer, a gente precisa fazer primeiro desfazer de hexa, pegar o valor e desconverter. Então, para desconverter de hexa, existe uma opção chamada from hex aqui. Ou seja, eu quero pegar esse conteúdo e converter ele num valor normal, um valor tradicional de string, né? Então vamos aqui, ó, from hex, ele já virou string. Aí qual era o segundo passo lá? Ele revertia. Então para reverter, eu venho aqui, reverse, e trago para baixo, ó. Ele vai trabalhar aquele valor, e agora ele vai pegar o resultado do primeiro e vai fazer o reverso. Olha o que ele fez? Ele reverteu. Agora ele pega o Base 64, então a gente vai pegar from, né? Porque ele é Base 64, from Base 64, existem vários, como você pode ver. From Base 64 eu coloco aqui embaixo, fiz uma receita, literalmente de reverso, invertendo o que foi feito lá pelo código PHP. Então isso aqui, depois de passar pelas 3 etapas da minha receita, virou isso aqui. Então, ó, se eu vier agora aqui no secret, eu tenho a minha senha de volta, tá? Então, ó, só pra vocês entenderem, ele verifica se existe o submit, como eu já tinha falado, e aí ele usa a função para pegar aquilo que eu passei e encodar. Se o encodado, que é esse aqui, bater com o valor que eu passar encodado, ele vai me dar a senha do Natas 9, que é exatamente o que aconteceu, tá? Tá tranquilo, pessoal? Quem tiver dúvidas, não esquece de postar aqui embaixo, de comentar, tá? Os comentários de vocês eu sempre tento responder. E se não conseguir mandar por aqui, entra lá no Discord, Alquimia. A gente tá praticamente todos os dias lá pra ajudar vocês nessa seu percurso de aprendizado aí, de hacking, segurança, enfim, tá bom? Bom, continuando. Bom, agora eu consegui a senha do Natas 9. Vou alterar aqui para Natas 9. Beleza. Entrei novamente aqui, esse aqui é bem legal, porque aparentemente ele é um contador de palavras, né? Vocês podem perceber que todos esses desafios agora estão trazendo o source code, né? A ideia, como eu falei, é você interpretar o código, tá? Quem faz muito isso, e tem muita máquina disso, pra quem tá gostando disso aqui, é lá no HTB, né? No Hack the Box, tem muita máquina que você faz exatamente isso. Você pega lá a máquina, tem uma vulnerabilidade, você baixa o source code pra você achar no source code, ou seja, no código programado em si, uma falha, e você tentar explorar. Porque sem o source code fica muito difícil de você encontrar a falha, porque precisaria fazer um monte de detalhe, que você só teria como saber vendo exatamente a parte do código, tá? Então, vou abrir aqui o source code e vou testar a aplicação. Vou dar ls aqui, dar um search. E aí, o que ele fez? Ele buscou, parece que dentro de um banco de dados, tudo que tem ls, ó. ls. Vamos ver se tem Oakland. Não tem Oakland, claro que não tem, é único, tá? Então, vou botar aqui dog, ó, bulldog, bulldogs, dogs, dogged, né? Tem dog, beleza.
E como é que tá funcionando isso aqui? Vamos ver. Novamente temos um PHPzinho aqui, tá? E aí ele pega, ele cria uma variável key, que é vazia. E aí ele verifica se existe no cifrão request, que é uma outra variável global do PHP, se existe um parâmetro. Olha novamente o que ele estava falando naquele momento lá, né? Um parâmetro. Existe isso aqui, ó. Um parâmetro. Se existe um parâmetro que se chama needle. Ou seja, é como se fosse esse aqui, ó. Esse aqui é um parâmetro page. Se fosse needle, ficaria assim, tá? Needle igual a alguma coisa. Interrogação, needle igual a alguma coisa. Certo? Se existir, pegue o conteúdo de needle e jogue dentro de key, que estava vazia. Então se eu passar alguma coisa, ou seja, não tem o igual. Então, igual a valor. Isso aqui é o valor. Então ele vai pegar o que tem aqui, que eu passei, tá? E vai jogar dentro da variável key. E aí logo em seguida ele verifica que está diferente de vazio. Ou se estiver preenchido, vai estar diferente de vazio e vai executar isso aqui. Press true, ou seja, ele vai executar um comando bash, fazendo um grep -i, usando o termo que você usou, num arquivo txt chamado dictionary.txt. Esse dictionary deve estar inclusive na pasta que a gente está tentando acessar. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui está o dictionary. E deve ter várias palavras. Então ele está usando um comando grep para poder fazer a filtragem desses dados dentro de um comando de um arquivo txt. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de uma falha de command injection, tá? Por que é command injection? Porque você vai tentar burlar um comando que já está sendo rodado no servidor para tentar evitar dele funcionar por padrão. Então como a gente vai fazer isso? Ó, se você olhar, qual é o método de entrada do comando? É aqui. Porque isso aqui é fixo, não tem como mudar o código, tá? Nem aqui e nem aqui. A única coisa que eu posso injetar é aí. E ela só vai ser injetada, primeiro só vai funcionar se eu passar o parâmetro needle, né? E aí, por padrão, não sei se vocês já perceberam aqui, mas qualquer coisa que eu coloco aqui, ele já coloca aqui o needle. Então ele bota aqui o needle igual a alguma coisa e submit search, tá assim, ó. Tá vendo aqui, ó? E o needle aqui, ó, igual a isso aqui. Isso aqui, esse que eu digitei agora aqui, tá entrando exatamente aqui no key. Ficando assim, ó. Só pra elucidar vocês. Isso aqui e todo aquele mondrogãozão que eu botei tá aqui, ó, ficando assim. Aí vem a pergunta, aí vem o que você tem que fazer. E às vezes você tem que pensar ilogicamente, porque logicamente vai te deixar preso. O que é ilogicamente? Existem alguns caracteres no Bash, no Linux, que são usados para você finalizar comandos, ou você passar para outros comandos, ou jogar o input ou output para outro comando. Enfim, existe uma série de caracteres especiais e um deles é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é usado exatamente para determinar aonde começa e termina um comando. Aí minha pergunta é, se a minha entrada é aqui, e eu posso jogar qualquer informação aqui, o que vai acontecer se eu colocar um ponto e vírgula aqui? E o que vai acontecer em seguida se eu colocar um outro comando aqui? Por exemplo, o ls. Será que ele vai executar? Então a minha entrada lá deveria ser o quê? Esses dois comandos. Eu vou copiar e coloco aqui. Isso aqui, pessoal, é um command injection. Estou injetando um comando dentro de outro comando para ele comportar de uma forma totalmente diferente. Vou dar um search e olha o que aconteceu. Ó. Ele listou a pasta. Agora eu poderia fazer o seguinte, ó, ls, ponto, barra. Eu quero listar a pasta anterior. Aí, ó. Olha aqui, todos os usuários. Ó. Todas as... usuários mesmo. Se eu disser assim, eu quero saber onde é que eu estou, vou dar pwd. Ó, eu estou em var natas 9. Ok, pessoal. Aí, é claro, temos uma pasta que a gente pode ler, que possui a senha que a gente já sabe, que é lá em etc natas webpass, eu acho que é isso, natas 10. Vamos tentar ler. Opa, não é. Eu não lembro mais a pasta. Vamos pegar aqui, vamos... Deixa eu ver aqui. overthewire.org. Aqui na descrição inicial tá aqui, ó. etc natas... É isso mesmo. Pra saber porque que não veio outra história. Então, ponto e vírgula, cat. E agora natas. Esse aqui é o 9. Quero saber do 10. Então vou copiar aqui só pra evitar de digitar de novo. Tá processando. E aqui veio, pessoal. Certo? Vou dar um Ctrl C. E aqui eu tenho a senha do Natas 10. Então vamos finalizar agora com o Natas 10. Só pra vocês perceberem que a gente tá evoluindo de 5 em 5. Eu não quis esticar muito esses aí, porque cada vez vai ficando mais complexo, a ponto de às vezes acho que a gente vai demorar meia hora para fazer um lá mais para frente, né? Porque são bem mais complexos, tá? Mas a ideia é que a gente consiga evoluir até o máximo que der, tá?
Pra vocês mentalizarem algumas falhas, algumas coisas desse tipo. A ideia, eu não sei até onde vou fazer, vou tentar verificar. Até onde eu acho que vai estar dentro do limite pra vocês também fazerem, tá? Até aqui tá tranquilo, eu acho que a gente consegue sim evoluir. E depois daqui, pessoal, a ideia é que a gente comece a fazer talvez algumas salas, alguns laboratórios lá da Porto Swig, que aí a gente vai ver um pouco de burp, mas antes de burp a gente precisa mexer um pouco no VASP+, pra vocês entenderem mais sobre essa questão, fazer algumas ferramentas, enfim. As próximas aulas vão ser bastante práticas nesse sentido. Inclusive a gente vai ter algumas outras aí falando um pouco de DNS, como montar uma aplicação web, como enumerar, como verificar algumas coisas, enfim. Vai ser super tranquilo. Então vamos lá. Pegando aqui para fazer o último, Natas 10. Apagar aqui até a raiz. Natas 10, senha. Bom, e aqui, por segurança, por questão de segurança, agora temos um filtro para certos caracteres. Tá bom, então eu não posso mais, com certeza, fazer o meu ponto e vírgula, né? Ó, ele fala que existe caracteres ilegais. Vamos ver o que esses caras fizeram para aprimorar a segurança, né? Então eles fizeram o quê? Eles fizeram aqui, ó, dentro, o resto tá igual, né? Aí dentro eles usaram um pragmath. O que esse pragmath faz? Esse pragmath ele vai verificar se existe esses caracteres dentro do key, né? Então eu não posso mais usar barra, não posso usar colchete, ponto e vírgula, tal. Mas eu posso, por exemplo, usar um tipo de encode de URL. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Vamos novamente lá no CyberChef. O que eu quero acessar? Eu quero fazer aqui ponto e vírgula. E eu quero acessar o cat, que é essa pasta aqui. Primeiro você ver se tá certo. Eu tô tentando aqui já Natas 11, tá? E eu quero dar um encode de URL. URL encode, ó. Olha o que aconteceu. O porcento ele não foi, né? Ponto e vírgula. Deixa eu juntar aqui. Ele não encodou. Deixa eu ver aqui. Assim pode ser que vá. Vamos testar, né? Primeira coisa. Ele fez esse encode, o que ele transformou? Ele transformou esses caracteres estranhos em um tipo de caractere que o navegador interpreta como um caractere real. Mas vai dar o bypass na verificação que ele fez lá. Então, vamos tentar fazer aqui. Se não der certo, eu já tentando outro. Ó, não deu certo, ele passou, mas não trouxe nada. Beleza. Vamos ver aqui. O barra ele aceita? O barra ele também. Ah não, mas o barra aqui, ó, viu pessoal? O barra aqui é só pra poder usar a verificar como se fosse o início e o fim. Mas os caracteres que estão proibidos são esses aqui, ó. Beleza? Então eu posso usar barra. Então, ó, barra alguma coisa. Ele não vai me proibir, ó. Tá vendo? Não proibiu. Então eu posso só encodar o ponto e vírgula. Ó, vamos encodar só o ponto e vírgula. Aí vai virar 3% B, ó. Então 3% B eu vou jogar aqui e vou colocar o resto que eu quero, que é a pasta. Que isso aqui ele me permite. Natas 11. Vou dar um search. Também não deu. E existe uma outra maneira, pessoal, bem rápida, de eu estar burlando essa checagem aqui. Se não for dessa forma, né? Engraçado que eu lembro de ter feito dessa forma, mas... enfim. Deixa bom que eu mostro outra forma, tá? Se você tiver também outra... Vocês podem colocar assim, ó. Bypass Command Injection Hack Tricks. Vai ter, ó. Pessoal, Hack Tricks é um dos mais completos, tá? Então, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho várias maneiras, ó. De você... Inclusive, deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó. Ó, fazendo assim, ó. LS, ponto e vírgula, já sabe que não pode. Ó, II, entendeu? Ó, tem esse aqui, ó, LS, II, assim. Ou II, ID. Ó, pode ser esse aqui também, ó. Vamos ver esse. Não foi. Ai, peraí, né? Acho que talvez seja assim. Deixa eu ver. Talvez seja ele todo. Opa! Tá vendo? LS. Ah, meu filho. Aqui é os hackers, né? Aqui é a ID, ó. Ele deu esse LS, então esse cara aqui que vai executar. Vamos dar um PWD aqui só pra gente ver. Não foi. Então esse LS aqui mantém. Agora eu não tô entendendo qual é o resultado que ele tá trazendo. Porque esse aqui é o... Deixa eu ver aqui. Ali é LS, né? E aqui é ID. Só que a ID era pra trazer. Deixa eu botar aqui PWD. Esse assim vai. Aqui retornou da mesma forma. Esse aqui ele vai fazer, a não ser que a gente vai.
Esse aqui talvez represente... Não. Ele deu bypass, mas não tô entendendo muito bem essa payload aqui não. Tá, vamos ver esse aqui. E assim, pessoal, a ideia é essa, sabe? É você ir testando a parada. Ó, tem legal caracteres, beleza. Até você conseguir achar um que se encaixe na sua necessidade. Tá, mas vamos lá. O que eu posso também? Eu posso dar um bypass aqui. Eu vou ter que abrir aqui o meu... Acho que é a opção aberta aqui, peraí, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Delete. Aí eu vou capturar de novo apenas o request mandando dados aqui. Ó, tá. Beleza? Ó, já salvou aqui, que é do Notas 10, ó. Eu mandando esse dado via GET, ó. Ó, aqui é aquilo que eu te falei, ó. Ele tá mandando dados na URL, então ele tá dando dados via GET. Não é via post, o via post não aparece na URL. Então, continuando aqui. Aí eu posso simplesmente botar pra repetir. Aí aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Ó, aqui no submit, eu posso fazer assim, ó. Vou aqui e boto assim, ls. Tá? Que é o que ele vai usar, né? Aí eu boto ponto e vírgula, pwd. E vou copiar dessa forma aqui, ó. Porque existe, pessoal, não sei se vocês já perceberam, para pra pensar, mas existe sempre um caractere aqui, ó, no finalzinho. Ó, quando eu seleciono, vocês veem, ó. Esse cara aqui, que é um caractere invisível, ele faz com que o pragmath lá, do Python, do PHP, ele meio que entenda que tudo que tá depois do enter era como se fosse uma outra coisa. Então, literalmente, ele vai ler isso aqui de cima. Sabe quando você dá uma confirmação? Você digitou uma coisa aqui e confirmou. Pra ele, só vai usar aquilo ali. O que tem depois, só o outro comando que vai interpretar. É um negócio meio louco assim, sabe? Mas aí quando você coloca esses caracteres invisíveis aqui, você às vezes consegue dar um bypass, né, nesse tipo de coisa. Então vamos tentar aqui, eu vou pegar, copiei lá, vou colar aqui, ó. Ele vai ficar meio que doido assim, ó. Vou tentar enviar pra ver se dá certo. Aqui ele vai dizer que tá mal formada a URL. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui CyberChef e vou dar um encode. Pronto. Deixa eu ver agora se vai. Se não for, eu fico devendo isso. Pronto, se qualquer coisa, fica sem ir pra casa. Ai, meu Deus do céu. Olha, encontrei largar esse cara porque não encodou o ponto de vírgula. Aí, pessoal, descubram, tá? Aí pra vocês. Isso eu já dei a trilha aqui, inclusive já achei até um que já meio que funciona, mas não funciona, tá? Mas a ideia é exatamente essa. A ideia é que vocês procurem, tentem maneiras de bypassar. Eu tô dando aqui já como o pessoal que fala já, a migalha de pão já, né? Pra vocês poderem estarem conseguindo burlar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão alguma coisa, porque eu não gosto de deixar as coisas pela metade não, peraí. Aqui. Aqui não. Eles separam em várias páginas, eu não sei porque tem vários conteúdos, acho que um falando, um é mais explicativo, outro é mais, sabe? O Google também acho que indexou a mesma coisa várias vezes. Ó, Bypass Linux Restriction. Ó, aqui é várias maneiras, ó, de você tentar contornar. Ó, eco assim. Enfim, pessoal, ficou pra vocês pra fazerem aí. Na próxima semana eu trago a resposta desse em específico, tá? Então quem quiser, quem conseguir fazer, já aproveita e já coloca nos comentários, eu consegui. A ideia até de vocês tá incentivando vocês, é tudo de propósito, né? Incentivando vocês a comentar mais, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente, falar através do nosso fazer um comentário, entrar no nosso Discord, conversar com a gente lá. É super tranquilo pra gente, beleza? Então, muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.